japoneses que trazem para o ambiente doméstico a questão do luto e da própria morte, como, por exemplo, a construção de um altar particular, né, para aquele ente, porque ele ainda se faz presente, ao passo que o Ocidente é radicalmente oposto. Nós temos o rito do velório e espera-se que após o velório aquele momento esteja encerrado com o sepultamento. E além, bom, até relacionada às vestes mesmo, nós temos uma questão porque o Ocidente valoriza muito o preto, o Oriente valoriza muito o branco, né? Então, já são perspectivas que marcam algumas diferenças ritualísticas, né? Mas o que eu vejo que é mais marcante nesse processo todo, né, é a própria questão do enfrentamento, né? Ao passo que algumas culturas orientais entendem um pós-morte como a verdadeira vida, o Ocidente tem uma valorização da vida terrena muito grande. Então, morrer é como se fosse um assunto a ser evitado por conta da sua agressividade. É como é você quebrar a tranquilidade de um dia com essa notícia. Bom, para esse momento que nós estamos passando e como sociedade ocidental que ainda preza minimamente por ritos como o velório, ou pelo menos uma última despedida, me parece muito agressivo o que a gente tem vivido. E eu falo parece porque a gente não consegue ter mais uma clareza do que está sendo entendido como rito nesse momento, né? Talvez o que esteja mais presente é a ausência dele, né? E isso não deixa de ser algo que ainda intensifica muito mais o processo de dor e o enfrentamento, inclusive, né, estendido ao luto. Mas é muito preocupante porque a morte, para esse momento agora, ela não é mais só uma ruptura incomum do cotidiano, ela agora virou algo extremamente naturalizado e, de certo modo, preocupante. Mas o que a gente tem presenciado agora, né, é a morte de uma forma instantânea, sem direito a rito nenhum. E, consequentemente, o luto passou a ser da esfera privada dentro de alguns ambientes domésticos e que a ideia de solidariedade que se espera, né, no momento do apoio, do suporte, que seriam condições para um melhor enfrentamento da situação, também está sendo negligenciado, porque também o assunto da morte está sendo negligenciado. A gente está vivendo, inclusive, um negacionismo da gravidade, né? E aí tudo isso colocou assuntos que são bastante polêmicos, como a morte e o luto, na esfera de um assunto extremamente banal. E a banalidade desse assunto começou a virar um dado estatístico, né, onde as pessoas são contabilizadas por números. As questões ritualísticas, não só ligadas à vestimenta, elas perderam um pouco do aspecto simbólico, né, para dar agora espaço a um aspecto mercadológico. E isso afetou diretamente os ritos, de um modo em geral, porque agora nós estamos num estágio de negação da morte e da negação do luto. E a própria negação da morte e do luto fez com que até as próprias vestes, que antes eram consideradas importantes, né, dentro de uma construção cultural, dentro da perspectiva da religiosidade, das crenças, como algo banal, né, algo a não se preocupar mais. E, na contemporaneidade, os ritos foram ficando cada vez mais breves, porque existe uma tentativa de não só de evitar os aspectos simbólicos como uma roupa, mas também de evitar
o próprio enfrentamento do momento da morte como uma ruptura do cotidiano da vida e da luta como uma assimilação da própria morte, né? Então, esse tempo em que se espera uma solidariedade coletiva, ou pelo menos uma percepção de uma ausência de uma pessoa ou de alguém querida, parece que é cada vez menor, né? Existe uma tentativa cada vez maior de cobrir esses fatos, né? De deixar eles os mais breves possíveis, com um apelo muito grande à vida, né? Como tem que continuar, tem que haver um continuismo, e a gente parece que não tem mais uma percepção do luto como uma necessidade, né? Mas ficou sendo como algo a ser negado, negligenciado, afastado. Elas não estão acontecendo porque, enquanto talvez você esteja solidário ao luto do outro, ele pode estar acontecendo na sua família. Então, é como se reiniciasse o processo. E aí, uma outra pessoa próxima de você perdeu um parente que possivelmente você tenha uma afinidade também, e aí reinicia esse processo. Então, ele está sempre cíclico para começar, mas ele não parece, enquanto processo, de ter um restabelecimento, pelo menos psicologicamente melhor. A transmissão de velórios à distância tem acontecido muito. As mídias sociais hoje também estão como mediadoras desse processo, já que você não pode, com a rapidez com que o fenômeno tem ocorrido, muitas vezes as pessoas de um ponto ao outro do país não podem se deslocar até o lugar de sepultamento, que já não está acontecendo, mas aí filmam e transmitem. Os cemitérios, que agora se aparelham cada vez mais essas tecnologias, é também algo novo, porque a fotografia de um momento desse, ou a filmagem de um momento desse, até há algum tempo era considerado algo até desrespeitoso. E hoje hoje parece que vai virando uma condição, né? Mas esse é um dos aspectos, né? Esse é um aspecto ritualístico. As etapas do luto, neste momento, elas nem estão acontecendo. Mais de 100 mil mortos não é um fato, no mínimo, que incita uma gravidade, ou 100 mil pessoas não significa nada num cenário. E existe um ciclo que está acontecendo, né? O desenvolvimento de vacina, testes e tudo mais. Mas essa travessia é que tem sido muito dolorosa. Gente, em qualquer cenário, mais de 100 mil mortos é uma coisa escandalosa, e isso pode ser em populações de qualquer quantidade. É fato de que nós estamos diante de um cenário grave, diante de um cenário urgente, e que precisa de nada, assim, quando você fala que a gente não precisa de nada, a gente precisaria de figuras que pelo menos incentivassem a ideia de uma solidariedade em massa, já que as mortes também têm acontecido nessa proporção.